preciosa, ô bênção, mais um sábado e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. E hoje nós temos uma presença aqui muito especial. A pastora Jaqueline está conosco e eu tenho certeza que irá edificar a sua vida nesta manhã. E eu já queria estar perguntando, porque se eu for falar alguma coisa com Janaína fala pra caramba. Olha isso. Até parece que ela não fala muito. Já vamos entrando, falando já com a pastora. Pastora, é um prazer tê-la aqui nesta manhã. Mas eu já queria saber quem é a pastora Jaqueline. O prazer é meu. Quero agradecer primeiramente já por estar aqui com vocês. É um prazer poder estar falando com vocês, com essa mulher que está aí do outro lado. Amém. Eu tenho certeza que essa manhã vai ser uma manhã de bênção, Amém. que Deus vai falar ao seu coração poderosamente. Aleluia. Vamos lá! Quem é a Jaqueline? Autoconhecimento é tudo, né? É uma dica, é saber quem somos. Né? É verdade. É muito importante que nós, a cada dia, possamos entender quem somos. Principalmente em Deus. E qual é o nosso papel, né? Nosso propósito aqui nessa terra. Eu sou uma mulher de 40 anos. Falei a idade. Novinha. Mas eu gosto dessas, pastora. Sim, com o pé na porta. Uma mulher de 40 anos, uma mãe, uma esposa. Sou esposa do pastor Alberto, mãe do Natan e da Esther. Amém. Minhas preciosidades, meus filhos amados. Pastora na Central do Avivamento, onde é a minha casa. Amém. Estou ali na Central do Avivamento há 17 anos. Oh, glória. Vivendo o sobrenatural de Deus, porque eu entendo que Deus ele me levou para aquele lugar. Sou honrada por ser pastoreada pelo pastor Leandro, a pastora Deise Leão, os quais são meus pastores e pais da fé também. Verdade. Né? E estou ali com várias funções, né? Porque quem é? Vocês vão ver um pouquinho, né? Quem já me conhece sabe que eu sou meia 220. Meu esposo é super... É mesmo, pastora? Calvíssimo. Eu já sou 220, porque Deus equilibra o negócio. É verdade. É verdade. Então, estou ali na Central para servir, para amar pessoas. Amém. E essa tem sido, né, a pastora Jaque, que vocês vão conhecer aí um pouquinho mais. E tenho a certeza que Deus vai falar através da minha vida. Amém. Essa manhã, Glória a Deus. Amém. Pastora, você nasceu no lar evangélico? Não. Eu tive o encontro com Jesus aos meus 15 anos. Ia fazer 15 anos. Eu me lembro que a igreja me abraçou. E eu tive uma festinha de 15 anos na igreja. Logo assim que eu cheguei, deveria faltar uns 3 meses para eu fazer meus 15 anos. E vim de uma família muito desestruturada, de uma... Assim, era católica, né? Porque eu tinha uma vizinha que ela ficava comigo para minha mãe poder trabalhar. Ela era uma pessoa maravilhosa e com um fundamento muito forte no catolicismo, então eu era católica praticante. Tinha às vezes que eu ia na missa de manhã e de noite. Nossa, dedicada. Assim, como sou intensa hoje, Amém. eu era intensa como adolescente, então isso também me, vamos dizer, impediu, né? De estar indo por muitos caminhos errados ainda, que eu tive muitas oportunidades e muitas ofertas também pelas pessoas que eu andava. Mas eles me chamavam de mascote, né? Porque eu era aquela pessoa ali que estava só ali e não fazia nada. Eles me ofereciam e eu falava que não. Vivia numa comunidade, numa realidade muito difícil, com a minha mãe sozinha. Meu pai foi alcoólatra, então, infelizmente, perdemos ele muito cedo. Nossa, eu tinha 12 anos. E ali, minha mãe sempre muito batalhadora, trabalhando em casa de família, para me sustentar e para se sustentar, mas numa realidade muito difícil, no qual realmente Deus ele me resgatou ali. Comecei a caminhar na minha adolescência e conheci e me apaixonei por Jesus, de uma maneira que foi a mudança total da minha vida. Hoje em dia, eu não posso imaginar, não consigo imaginar a Jaqueline sem Jesus. Oh, glória. Eu não tenho. Eu sempre falo isso e às vezes eu falo até nas minhas orações. Eu falo, Jesus, eu não tenho plano B. Eu não sei se as pessoas têm por aí.
mas eu não tenho. O meu plano A é sempre você. Aleluia. Tem que ser Jesus. Então, eu descobri, né, o amor de Deus e ali eu comecei a caminhar e Deus foi fazendo a obra na minha vida, sempre intensa, sempre participante de tudo, até quando encontrei, né, o meu esposo que vem de uma outra realidade, com uma família totalmente cristã, Nossa. totalmente estruturada. Você conheceu ele dentro da igreja? Conheci ele dentro da igreja. Já era conhecida assim de vizinhos. Aham. O irmão dele mais novo, meu cunhado, por muitos anos. Colei nele, porque ele era muito bom de matemática. Espertinha. E a gente Muito bom. o meu esposo. Sem saber que ia ser o... E olha, teve uma vez que eu nunca mais me esqueço. Minha sogra, ela parou e falou assim: olha, meu filho Betinho, ele tem um mal dormir. Eu falei, eu também. Olha, eu às vezes acordo e meu travesseiro tá no chão. Ela, meu filho é assim também. Casou os dois. Meu Eu Deus. imaginava que a gente ia se casar. E Deus fez algo lindo porque eu vim muito desestruturada, com uma falta de paternidade muito grande, com autoritarismo muito grande, porque eu tinha uma família de pessoas alcoólatras, pessoas que tinham muita agressividade, via tios meus bater em mulheres. Aham. Então minha mãe, ela tinha que se impor muito, principalmente depois que meu pai morreu, para não apanhar também. Então foi tudo errado, sabe? Mas Jesus, quando ele entrou, ele me deu essa oportunidade de fazer. É porque às vezes, não sei se era o seu caso, bloqueios, né? Sim. De repente, pensamento, nunca vou casar, não vou querer ter um esposo. Você tinha esse pensamento? Tinha. Porque como eu via toda aquela realidade ali, sempre Aham. de um homem sempre subjugando, sempre batendo, sempre dentro daquele alcoolismo. Então eu pensava, gente, é isso aqui que é modelo de família, então eu não quero pra mim. Até que realmente até tive, né, algumas experiências de chegar, uma experiência de chegar a namorar antes na igreja. Aham. Só que quando chegou no ponto de casar, eu recuei. Travou. Eu vi que isso era algo que estava ali me limitando. Nossa. Só que também não era a pessoa certa. É. Aham. Era porque realmente era para eu encontrar o Alberto. É verdade. E quando eu encontrei o Alberto, veio realmente medos, é claro, por tudo que eu já tinha vivenciado, por tudo que iria ser, porém, ao mesmo tempo, uma certeza de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ia me trazer uma diferença de tudo aquilo que eu vivi. E eu falei, não posso perder essa. É verdade. Então, ali eu me casei e Deus, eu posso dizer, fez o maior milagre da minha vida. Eu sei que Deus já fez tantos milagres na minha vida, mas eu acho que o maior de todos hoje eu posso dizer que é ter uma família estruturada. É verdade. É ter uma família no altar. É ter filhos que amam estar na casa do Senhor. Eu falo pro meu filho, Natan, é só uma reunião. Ele fala, eu quero ir também. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Mas isso não tem preço, porque você olhar para dentro da sua casa, ver o fluir da graça de Deus, ver o favor da graça de Deus, então, assim, já é algo até pra gente declarar, né? Não, é verdade. Porque eu creio, talvez você está vivendo num contexto totalmente diferente, talvez você já não é nem mais adolescente ou jovem, mas você veio para Jesus agora e você fala, gente, será que Jesus tem como arrumar isso aqui? É verdade. E eu tenho a certeza e posso te dizer que Jesus arruma casa. E como arruma? Ele faz. E ele vai fazer você. Isso já é uma declaração. Viver tempo de paz, tempo de alegria, tempo de felicidade, tempo de, como os Salmos fala, né? Que a sua casa será. Aleluia. Aleluia. Os filhos estarão à volta da sua mesa. Aleluia. Isso que nós declaramos nesse sábado de manhã, que você vai viver na sua família a bênção do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, isso é muito bom pontuar. Porque tem muitas mulheres que estão completamente desacreditadas por causa do histórico, né? Por falta de paternidade. Sim, hoje eu tenho a oportunidade de ouvir essas mulheres, né? Uma parte de mim hoje também é que sou estudante de psicologia, ano que vem termino. Glória. E hoje eu atendo mulheres, mas sim em gabinete pastoral, e a gente vê até mesmo também pelo mundo, pelas coisas como vão,
como as coisas estão totalmente o certo, parece que é errado. isso tudo ao aí. contrário. Então tá tudo muito ao contrário e as mulheres elas ficam muito perdidas dentro às vezes da igreja, por uma falta às vezes de estrutura, por uma falta às vezes de busca, por uma falta de se enraizar naquilo que Deus tem para elas, e vem aquele desespero, né? E agora, meu marido está numa situação assim, meu filho está numa situação assim, e a gente está sempre ali conversando, aconselhando a essa mulher, ela estar aos pés do Senhor, a ela buscar principalmente Deus. Eu sempre falo isso para as mulheres. Se você buscar a Deus, não tem como. Deus sempre te dá estratégia no meio da guerra. É verdade. Deus, quando era com o seu povo, ele sempre dava uma estratégia. Quando Moisés ele chegou de frente do mar, ele não tinha mais o que fazer. Ele, as possibilidades dele. Talvez você que está me ouvindo aí, todas as suas possibilidades se acabaram. Parece que só tem mar na frente, faraó atrás, montanhas do lado, e você diz, e agora? Mas Deus levantou e falou para Moisés, toca nas águas. Aleluia. Deus falou para Moisés, se cala que eu vou fazer. E Deus sempre dá uma estratégia no meio da guerra. É verdade. Então, às vezes, nós temos que estar ligadas para entender qual é a estratégia que Deus está te dando, mulher, no meio dessa batalha, É verdade. no meio dessa guerra. E Deus, ele não perdeu nenhuma na palavra. Então, não vai ser a sua que ele vai perder. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com certeza. Aleluia. Aí a pastora casa, né? Deus restaura o teu casamento, mas eu sei que tem muitos desafios. Sim. Qual foi o maior desafio que você passou? Olha, no nosso casamento em si, graças a Deus, o Alberto, por ele ter essa base muito estruturada, eu aprendi muito com ele. Eu acho que em tudo o que nós precisamos é ter um coração ensinável também, né? Porque muitas vezes as pessoas já casam pensando que ela já sabe de tudo, que ela é a dona da verdade, que ela já sabe como fazer. E eu tive um coração muito ensinável, porque eu entendi que o meu esposo ele tinha muito a fluir, principalmente com base cristã, o que eu não tinha. Isso é muito importante, Muito, né? muito. Agregar coisas ao outro e saber aprender também do outro. Então, eu aprendi muito com ele, e nisso a gente foi caminhando, ele foi me ensinando, eu fui aprendendo também com o Senhor. Nas minhas buscas também, tivemos desafios, principalmente porque eram muito diferentes. Então, os primeiros desafios, principalmente de convivência mesmo, que às vezes as pessoas acham que isso é bobeira, mas às vezes é o furinho que faz o barco afundar. Nem sempre é a pedra do Titanic. Então, são as coisas que vão acontecendo, que você tem que sentar, que você tem que conversar. Quantas coisas, eu por ser muito espalhafatosa, eu vim de uma família que falava tudo na cara, e isso, e que não leva a desaforo, e tananã. Às vezes meu esposo chegava para mim e falava, já que você falou tal coisa aqui na frente de tal pessoa que eu não gostei. Aí, pra mim, muitas vezes, isso não tinha nada a ver, mulher. Mas, pra ele, tinha. Então, eu falava amém. Entendi que se pra você faz a diferença, eu paro aqui, isso eu não falo mais. Então, são coisas que a gente vai se afinando. Né? E vai se afinando. Então, a gente passou por várias etapas da nossa vida, a gente passou por desempregos, a gente passou por momentos de doenças, a gente teve um momento que a gente teve um susto muito grande com o nosso filho, com o Natan, que a gente chegou no hospital com ele muito apático, e aí os médicos eles falaram pra gente que ele estava com uma suspeita muito grande de meningite. Para vocês terem noção, ele fez a punção, mas ele chegou a começar a já ser medicado. E a médica, ela tinha tanta certeza que ela falou para mim assim, mãe, a gente vai começar a medicar ele, vai vir a punção e a gente só vai confirmar se é bacteriana ou viral. E aquilo ali, a gente começou a usar máscara, ele começou a ser medicado. A minha igreja foi toda para frente dali do hospital. E toda hora vinha uma enfermeira e ela falava assim, mãe, o pessoal da sua igreja está lá fora orando por vocês. Deus, isso é muito importante, muito. Eu chego a me emocionar, porque eu tenho certeza que naquele dia ali,
Deus fez um milagre. Aleluia. E na hora, a primeira coisa que eu fiz pra médica foi perguntar pra ela, você vai embora? Ela falou, não, eu comecei o meu plantão agora. E quando ela começou ali, aí a gente ficou do lado assim, chegou um pai com uma outra criança, e ele falou assim, é seguro a gente ficar aqui? E eu tava ouvindo. Aham. É porque eu ouvi, né? Tem uma criança aqui com suspeita de meningite. Ai, Aí meu meu Deus, coração doía, eu dói. falava, nossa, é meu filho. E veio a punção, só veio meia-noite e pouca, e fizeram a punção e não deu nada. Exaltado seja o nome do Senhor. E eu tenho muita certeza que ali foi totalmente um milagre mesmo do Senhor. E a médica, ela tirou toda a roupa dela, ela subiu, porque a gente ficou internado mais 7 dias para continuar investigando. E depois os exames não deu nada. Meu Deus. Mas ali a gente foi segurando ali para ver, porque os leucócitos dele estavam muito altos quando a gente chegou lá. E ela olhou para o Natan e ela falou assim: Natan, a tia vai rasgar o CRM dela, porque a tia tinha certeza que você estava com meningite. Meu Deus. Céu. Nosso Deus é lindo. É lindo. Então, ali a gente junto em oração, a igreja junto em oração, o Natan sempre cheio de promessas, a Esté sempre cheia de promessas, e Deus fez aquele milagre ali na nossa vida. E portas que a gente se fechava, como eu disse, de trabalho, e a gente já pensando, eu com 8 meses de Esté, ele foi mandado embora. Meu Deus. E eu falei, e agora? Aí já estava com tudo certo para operar, não, vamos operar e tal. Mas, eu acho que a gente vai ter que vender o carro, a gente vai ter que fazer isso, porque a gente olha muito pelos nossos olhos naturais. Né? Por isso que a Bíblia fala para a gente olhar pela fé, né? Para a gente não viver por vista, mas sim por fé. Porque quando tudo dá ruim, a gente começa a pensar no que a gente precisa se desfazer, no que vai acontecer, e Deus está olhando dos altos céus e falando, calma, respira, eu já tenho uma porta aberta para você. E eu lembro que deu os 8 meses, eu já estava com a data para ter a Esté. E uma pessoa do trabalho anterior do meu esposo manda mensagem para ele e falou: Betinho, você tá sem emprego? Eu tenho uma vaga aqui para você. Glória. Só que tem uma coisa, é à noite. Aí Alberto falou: não, sem problema, vamos lá. Aí ele foi para sair para fazer a entrevista, e eu lembro como se fosse hoje. No dia eu falei para ele: dessa vez eu vou ficar sem os dias de paz se você for efetivado. E ele fez a entrevista, e a menina falou: olha, Alberto, você já sabe como que é aqui, é assim, assim, só que tem uma coisa, já tá tudo certo, só tem uma coisa, a gente só vai te efetivar mês que vem. Ele passou toda a minha fase de eu ter a Esté, ele comigo, e ele foi efetivado no próximo mês, e foi assim que Deus fez. Então a gente passou por muitos momentos da nossa vida que fez a gente crescer muito como casal, como família, e vivenciar muitos milagres, né, na nossa vida, na nossa casa. E foi maravilhoso como realmente Deus agiu de várias formas. E é tremendo isso, que eu vejo assim, é uma preparação, né? Sim. Que esses processos, né, desemprego, enfermidade, as lutas que vêm sobre a nossa vida, é tudo uma preparação. Sim. Nos ensina Porque muito. assim, hoje as pessoas veem a pastora Jaqueline. Não imagina. Mas não sabe o que passou. Sim. O processo. E até mesmo os passos que nós demos, que muitas vezes foram preceptados, que a gente teve um momento que a gente estava muito apertado e a gente resolveu se mudar. E porque tinha uma oportunidade do meu esposo ter uma casa do pai dele num outro lugar. E nós fomos porque já era final do ano, tinha que ver escola, tinha que ver tudo. E quando a gente chegou lá, a mesma pessoa que fez a mudança da gente falou: olha, moça, você não vai ficar aqui. Nossa. Você pode me chamar que eu vou fazer essa mudança de novo. Meu Deus. Eu falei: como assim, moço? Vou te ligar nada. Aí fiquei lá 3 meses. E um dia estudando a palavra para ministrar em uma de nossas unidades, Deus, ele falou comigo: você se moveu por necessidade. Nossa. Meu Deus. Forte e isso, se mover por pastora. necessidade não é de Deus. Meu Deus. Porque, volto a dizer, a gente vê pela nossa vista, muitas vezes a gente não age com a fé. E ali eu liguei pro moço de novo. Meu Deus. Ele deve ter falado: não falei que você ia me ligar? Ele ainda falou para mim: olha, eu vou te dar um desconto.
vou te dar um desconto. E ele fez minha mudança novamente. E nesse período que eu estava mais apertada da minha vida, Deus me deu 2 bênçãos, que foi a faculdade que eu faço hoje, que eu não tinha como naquele tempo, e uma viagem maravilhosa para Meu Israel. Deus. Olha! Deus, ele mostrou para mim naquele Surpreendeu. tempo que ele não precisa das nossas condições para Meu fazer. Deus. É, Deus está falando, hein, É. mulher? Tá É. falando comigo. Sim, muito sim, forte. sim. Porque a palavra do Senhor diz que quando o profeta, o rio secou, ele falou que uma viúva ia sustentar ele. Tem lógica nisso, mulher? Não tem lógica nisso. Uma viúva que não tinha nem para ela, que estava catando os gravetos para fazer uma última refeição, mas era aquela mulher que Deus ia prover na casa dela e ela ainda ia se sustentar e ainda ia sustentar o profeta. E às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo agora, nessa manhã, e muitas vezes está pensando: nossa, eu não tenho nem para mim, não sei como Deus irá fazer, mas eu quero dizer para você: fique na sua posição, não se mova por necessidade, busque ao Senhor e tenha certeza de uma coisa: Deus vai prover e Ele vai fazer infinitamente mais. Eu não tenho Aleluia. problema de falar, quando eu ganhei a viagem para Israel, que era um sonho meu, a pessoa que me deu a viagem, eu falei para ela: minha filha, eu não tenho condições, tem conta minha pendente ainda, do mês passado. Ela falou: pastora, Deus falou para eu te dar porque vai ser um destravar na sua vida naquele lugar. Glória. E não se, eu falei: minha filha, mas eu não tenho dinheiro nem para chegar lá. Aí ela falou assim: você acha que Deus faz as coisas pela metade? O que eu ia levar, eu vou dar para a senhora levar também. Porque essa pessoa, Deus já tinha ministrado ao coração dela que não era o tempo dela ir naquela vez. E Deus falou que era para ela me dar. Transferiu Meu para você. Meu Deus. Eu fui para Dubai, Linda. amados. Eu fui pra Olha! Israel, amados. E assim, mas por que isso? Para dizer que eu fui? Não. Não. Hoje em dia, quando eu falo de Israel para as outras pessoas, e eu sei que é um destravar, e eu quero declarar, se vocês têm essa vontade, Eu que Deus recebo vai em levar nome de vocês em nome de Jesus, porque é um destravar de Deus, e se você tem essa vontade também, acredite, Israel não é dinheiro, Israel é fé. Aleluia. E foi um destravar de Deus na minha vida naquele lugar de verdade. E hoje em dia, quando eu falo para as pessoas falam: nossa, realmente eu consigo sentir o que é Israel através de você. Tudo que acontece na nossa vida, mulher, seja de bom, seja de ruim, não é para nossa glória. Tem um propósito maior, é porque Deus quer usar, é porque Aleluia. Deus quer fazer. Tudo que eu passei na minha adolescência, tudo que eu passei de dificuldade, uma família desestruturada, hoje chegar a ter uma família, é para poder sentar com mulheres, é para poder contar o meu testemunho e dizer: glória. Deus fez na minha vida, faz na sua vida também. Aleluia. Então, eu tenho certeza que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Talvez você está passando por alguma coisa na sua vida que você não está entendendo o porquê nesse momento, mas eu quero dizer que tem um propósito, porque você vai alcançar pessoas. Toda guerra nossa vencida é Deus nos capacitando e nos dando autoridade para falar sobre aquilo. É verdade. Então, se você está passando por algo que talvez você não está entendendo, Deus te está dando legalidade dentro desse assunto para você transitar. Amém. São pessoas que você vai alcançar. É. São pessoas que você vai dizer: eu venci, e você também vai vencer. Aleluia. Tenho certeza disso. Pastora, fala um pouquinho da questão da faculdade. Era um sonho, Sim. mas também Deus trouxe a provisão. Sabe porque tem muitas mulheres Sim. que têm um sonho de fazer faculdade e tem uma determinada idade e acha que não é possível de fazer financeiramente Sim. e questão também do que ela vive hoje. É. Conta um pouquinho dessa experiência. Deus, ele sempre me envolveu com pessoas. Meu negócio é com pessoas. E eu sempre fiz amizade em tudo quanto que era lugar. Minha cunhada falava: você tem amiga da van? Você tem amiga do ônibus? Eu, pra ir pra Central, foi através de uma menina que ficava na van. Alcântara, não sei o que, não sei o que lá. E ali comecei a conversar com ela. Ela falou: vai na minha igreja, eu vou na sua e tal. E estou aqui na Central por causa de uma pessoa assim, que conheci aleatoriamente. Então, sempre fui muito de pessoas. Quando assim que eu fui pra igreja, e essa profecia, ela arde no meu coração até hoje. Eu deveria ter uns meus 16 anos. Num culto de oração, uma mulher chegou para mim e ela falou: eu vejo um canudo nas suas mãos. E Deus, ele vai te dar
esse canudo. E eu guardei no meu coração, pensei, alguma coisa, né, pra frente, de estudo, de faculdade, mas a minha realidade, meus amados, era trabalhar para comer. Então, de verdade, minha mãe trabalhava pra gente poder comer e, assim, comer e só Deus. E a casa caindo em cima da gente. Essa Muita era a luta, verdade. muita Muita luta e muita dificuldade. dificuldade. Então, eu não tinha perspectiva. E casei nova, então começou a vida de casado, e ali a gente conquistando a nossa casa, que é um dos milagres também, que a gente conquistou. Depois, aí nossos filhos foram nascendo, então foi algo que foi ficando enterrado. Mas quando Deus tem uma promessa, passa o tempo que passar, Deus, ele vai fazer. Aleluia. Porque, na verdade, na nossa vida, nunca tem nada atrasado. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito, porque tem muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão dizendo, Deus me prometeu algo, era lá na juventude, e hoje eu vou me formar com 41. E quando Deus falou comigo, através dessa profecia, eu tinha 16. Então, tem um tempo para muitas vezes as coisas acontecerem na nossa vida. O negócio é que muitas vezes nós somos imediatistas. Nós achamos que vai ser para ontem. Ou até mesmo pelas dificuldades, aquilo fica esquecido, engavetado, e a gente tenta não tocar naquilo. Só que uma vez, né, já agora madura com as crianças, eu conversando com uma pessoa e falei dessa minha vontade de fazer a faculdade. E ali numa conversa como estou tendo com vocês aqui, conversando sobre sonhos, sobre projeto e tal, essa pessoa guardou no seu coração. E quando eu estava lá vivendo em Maricá, que eu fui para lá, essa pessoa me ligou e falou para mim, pastora, então, sobre a faculdade, eu preciso que a senhora na segunda-feira vá na faculdade tal, que é onde eu faço hoje, leve os seus documentos e a gente vai fazer a sua inscrição na faculdade. Meu Deus. E essa pessoa, financeiramente, hoje, custeia a faculdade para mim. Não, uma das faculdades que é mais referência em psicologia. Então, o que eu tenho a dizer? Quando Deus faz uma promessa... Cheguei a me emocionar, pastora. Deus é lindo. Deus é lindo de verdade. Porque para mim, claro, vai ser bênção na minha vida, mas eu sei que vai ser... Nada que Deus nos dá é só pra gente. Se você tem um sonho que normalmente ele somente é para você... não posso dizer que não é que ele não vá se realizar, mas eu não vejo tanto propósito nesse sonho. Porque normalmente aquilo que é propósito, ele é para transbordar. Isso. Ele é para alcançar outras pessoas. E eu sei que através da minha faculdade, eu vou alcançar outras pessoas. Então, quando Deus me deu, foi por causa dos meus lindos olhos. Eu acredito que Deus me ama muito, assim como te ama também, porque ele não tem filhos preferidos. Mas ele, com certeza, Deus, ele não dá ponto sem nó. Eu sempre falo isso. Sempre tem um porquê nas coisas de Deus. Então, ele tem propósito nisso também. E eis-me aqui. Então, ele sabia que eu não teria condições. Então, ele levantou uma pessoa para investir na minha vida. Aleluia. E essa pessoa tem investido na minha vida. Aleluia. E eu sei com certeza que, através dessa faculdade, Deus vai me usar naquilo que é propósito dele. Eu tenho colocado diante dele e nas mãos dele. Eu estou fazendo. Falo para o Senhor, Senhor, eu estou fazendo, me direciona, me dê os caminhos que o Senhor quer, me leve até as pessoas que o Senhor tem para me levar através desse propósito. Que coisa então, linda, Deus faz, gente. Não é sobre as nossas condições, é sobre o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. É sobre a palavra que Deus tem sobre a nossa vida. Se Deus lançou uma palavra na sua vida, mulher, tenha certeza. A palavra do Senhor diz, ele não é filho do homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Tem gente que acha, né, que Deus se arrependeu. É verdade. Tem gente que acha que Deus se esqueceu. Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus se arrependeu daquilo que ele falou. Deus tem uma boca só. Eu posso talvez prometer alguma coisa como mulher e ser falha de esquecer e de errar. Mas Deus, meu amado,
Ele não se esquece, minha amada. Ele não se esquece. Então, você tem uma palavra sobre a sua vida e essa palavra glória. vai se cumprir. Aleluia. Deus, ele realmente, ele Aleluia. faz caminho no meio do ermo, como diz a palavra do Senhor. glória. É caminho aonde não tem. Aleluia, é verdade. Ele faz chegar na nossa mão, ele faz chegar na nossa mão. E Deus vai fazer chegar na sua mão. E assim, a psicologia, ela é tão ampla que ajuda muito na igreja. Com mulheres, o trabalho que tu trabalha com mulheres. Sim. E assim, pra gente poder entender as dificuldades e eu não sou formada, mas é uma Sim. profissão assim que eu sou apaixonada. É Olha, psicologia. na minha Sou sala tem apaixonada. uma pessoa de 84 anos. Coisa Olha. linda, É, pastor. na verdade, Chegou a me constranger agora. Ai, eu me 84 anos, 84. Minha mãe vai fazer 84 dia 20. Ela é uma japonesa. Ai, que coisa linda. Ela já deu aula para homens do exército. Pensa uma pessoa que a gente fala. Hoje ela se mudou para uma outra faculdade, mas ela continua. A gente falava que a gente tinha uma segunda professora. Tudo ela dominava. Assuntos diversos ela dominava. E ela é muito inteligente, super ativa. Super ativa. Então, gente, outra coisa, nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente realizar os sonhos que nós temos para realizar. Eu tenho pessoas de várias idades na minha turma, desde pessoas novas que acabaram, né, agora, 19 anos, também inteligentíssimas, pessoas que vão ser muito bênção dentro da psicologia, assim como pessoas de meia idade como eu e até mais velhos do que eu. Não, isso é muito bom pontuar, essa questão de idade, Sim. que hoje as mulheres, né, como a gente está falando só de mulher, assim, direcionado Pra mais às mulheres, mulheres, né, elas ficam já desanimadas, porque a idade passou, aí é como o nosso processo, né? Sim. Você casa nova, você tem filhos, aí você espera os filhos crescerem, porque Sim. também há um custo também Sim. com os nossos filhos. Com certeza. Aí a gente chega a uma certa idade e acha que não, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução. Sim. Agora, a pastora pontuar isso é algo extraordinário. Gente, uma mulher de 84 anos. Então, a gente vê o quê? Não importa a idade. Se você tem 20, 30, 40, 50, 60. Não. Se levanta e vai atrás daquilo que você tem no seu coração. Hoje eu fui na casa da minha filha mais nova, que mora embaixo da minha casa. E eu sentei com ela no sofá, ela estava acabando, que ela acaba agora em dezembro, a faculdade. De enfermagem. De enfermagem. Sim. Aí as duas são formadas em enfermagem. Aí eu perguntei a ela, mas esse TCC não acaba? Não tem dia pra acabar? Porque ela tá tanto tempo fazendo. Ai, não fala nisso, eu tenho que começar Porque no meu. eu perguntando e minha mente processando. Meu Deus do céu. Eu vejo elas novinhas fazendo. Imagina a gente... O que você estava falando. Não tem idade. Não tem. A gente que coloca o obstáculo. É desafio, gente, porque eu vou falar pra você que quando eu pegava os textos no início, eu chorava, tá? Porque eram uns textos, assim, de 1980, 70 e pouco. Então, assim, eu peguei uma vez, eu me lembro da cena, eu olhei pra Alberto e falava, eu não tô entendendo nada. E a lágrima descia. Aí, meus amigos novinhos... Eu tô rindo, mas eu tô imaginando. Meus amigos novinhos começaram a falar, entra que tem vídeos que faz... Ai, tem um nome que eu esqueci. Que te dá falando sobre o livro, que tem falando sobre, que te direciona. E eu comecei a pesquisar e comecei a ver realmente esses vídeos, colocando lá, que ajudavam... Abriu um leque, né? Abria. Elas também, assim, Deus... Gente, Deus é perfeito. Deus é tremendo. Que aí, Deus me uniu com um grupo, até, né, eu falei da Laura, né, de pessoas, assim, muito inteligentes, muito esforçados igual a minha. E a gente começou aquele grupo desde o primeiro. Então, é o grupo que a gente faz tudo junto. Eles me ajudam demais. É muito
bom isso. falando com eles, ó, eu sou a mãe do... Eles me falam, brincam comigo que eu sou a mãe do grupo eu sou a mãe da faculdade, que eles falam. Que eles são mais novos mesmo, são dessa idade de 19, por aí. E eles falam, você é a nossa mãe da faculdade. Eu falo, lembra a mãe da faculdade das coisas que tem para fazer. Aí eu tenho lá, eles que começam, ó, amanhã tem isso, ó, tem que entregar semana que vem aquilo. Deus bota pessoas para te ajudar até no simples. Naquilo que realmente é simples, mas também é super necessário. Então, até nisso, eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida. Deus ele faz alianças, ele sempre vai fazer com que o propósito venha ser executado, venha ser feito. Então, eu vejo muito isso no também. meu ponto de vista, eu penso que eu vejo, não penso, eu vejo que todos os pastores eles tinham que ter psicologia, porque ajuda muito pra gente lidar com pessoas, porque tem situação, no caso, Lani é nossa pastora, então ela tem situações com mulheres que às vezes meu Deus direciona. Sim. Né? Mas Deus direciona. Sim. Você mas se torna exatamente. É verdade. É isso aí. É verdade. Aí, assim, e a gente... Mas eu tô entendendo o que você tá falando. E a gente vai tendo mais experiência. Vai, né? abre um leque muito grande. Saber como falar. Porque, assim, eu tenho um caso. Eu e meu marido fazemos terapia. Sim. E muitas coisas... Hoje ele fala pra mim assim, Janaína, muitas coisas que você falava pra mim é tudo que a psicóloga fala, mas ela fala de uma outra forma. Sim. Eu falava do meu jeito. São os manejos. Ele falava, eu não entendi o que você falava. Sim. Entendeu? Mas então, esposa para esposo nunca vai não vai não. É verdade. Hoje ele entende, ele pensa, ele fala, era tudo que você falava. Sim. Mas eu falando não ia entender. Mas realmente você aprende as técnicas, o manejo. Realmente você abre um leque muito grande. Já teve coisas que eu fiz dentro do gabinete em si, que muitas vezes é uma técnica que depois eu vi. Ali foi o Espírito Santo. Foi Deus que eu não sabia. Direciona. Mas depois eu vi que tem técnicas ou parecidas com aquilo ou aquilo. Entendeu? Então, assim, realmente e traz um autoconhecimento para você mesmo. A gente entende essa necessidade que a gente não é Superman, que aqui a gente está falando com mulheres que são líderes, mulheres que são pastoras, mulheres que muitas vezes acham que tem que se esconder as suas dores, pessoas que muitas vezes acham que tem que mostrar ser uma fortaleza na frente de todo mundo e muitas vezes está ocasionando doenças, está ocasionando problemas para dentro da sua própria família, vivendo uma coisa que muitas vezes não é a realidade, porque tá ali sangrando e não pode falar para ninguém. Pode sim. Pode buscar ajuda sim, é necessário sim. Isso não é fraqueza. Muitas vezes você carrega muitas bagagens, que são bagagens antigas, que são crenças suas, que precisam ser tiradas, desmistificadas da sua mente, que traz uma limitância para você, que te limita em algumas coisas. Então, o autoconhecimento, volto a dizer, a necessidade de falar, porque muitas vezes não tem com quem falar, é muito necessário. Então, busque ajuda, mulher. Talvez você é uma líder, você é uma mulher que está ouvindo, mas você entende que você está sofrendo, que você precisa de ajuda. Não se envergonhe disso. É porque tem pessoas que espiritualizam Tudo. Sim, tá com um problema emocional, espiritualiza, diz que é demônio, que é uma maldição, que foi um trabalho feito, mas não é porque muitas vezes exatamente chega a ser fácil demais jogar tudo na conta do inimigo, né? Mas você muitas vezes mudar, você olhar para você e ver que muitas vezes dentro de um relacionamento você que tá errando, porque você já vem com uma bagagem que você aprendeu assim, não é culpa, mas é uma bagagem, é algo que você só aprendeu daquele jeito e agora a sua mente está condicionada àquilo ali. Até você aprender um novo caminho, uma nova forma, é uma estrada. E muitas vezes, dentro de uma terapia, você vai começar a ver com esses olhos. Você vai ver, e é um ditado que a gente às vezes ouve muito, seja a mudança que você quer no outro.
Às vezes, Isso é forte. a mudança, ela precisa partir de nós. Exatamente. Muitas vezes a mulher tá ali dando um murro em ponta de faca, falando pro homem aquilo que ele deve mudar, dizendo que a culpa é do homem, dizendo que tudo é ali. Tenta mudar você para ver. Exatamente. É verdade. Tenta mudar o que você fala, tenta mudar as suas perspectivas, tenta mudar os seus comportamentos para você ver se o ambiente também não vai mudar. Seja você a mudança que você quer no outro. No dia que eu entendi que o agir de Deus na nossa vida, muitas vezes não, todas as vezes, as coisas, as mazelas do passado, os traumas, essas coisas, influencia no agir de Deus, no que Deus tem que fazer na nossa vida, vai fazer na nossa vida, trabalhar para Ele, atrapalha. Sim. Um dia que eu fui entender isso na minha vida, eu falei, meu Deus. Sim. Como que atrapalha? Muito. Mazela, ela não deixa a gente Avançar. Tem pessoas que eram para estar fluindo muito mais. É muita Muito coisa. mais. Um dia que eu entendi isso, abriu um leque muito grande na minha vida. Sim, sim. Tem pessoas que eram para estar fluindo muito mais nos seus ministérios. Como mãe, Muito. como líder. É. Porque muitas vezes as pessoas vêm com aquela ideia de tipo, foi assim comigo, não me matou, então eu vou passar isso para frente. Exatamente. E não é assim. Se a pessoa souber que ela pode ser muito mais leve, que ela pode ser diferente. Muitas vezes as pessoas trazem uma carga de punição. Eu era punida, então para aprender tem que ser punido também. Sabe, você aprender hoje em dia, se eu puder, tudo que eu posso fazer, ressignificar com os meus filhos, eu vou fazer para que eles não tenham os mesmos sofrimentos de antigamente. Responsabilidade é uma coisa. Não. Hoje, o Natan, eu falar para ele fazer talvez alguma coisa dentro de casa, é porque eu imagino que um dia ele pode crescer e ele pode contribuir dentro de casa e ajudar a esposa dele. Isso é responsabilidade, isso não é punição, não é nada disso. Mas eu muitas vezes poder dar algo e eu não dar, ou eu poder fazer e não fazer. Exatamente. Isso é algo que vem muitas vezes arraigado com a gente. É a forma que a gente foi criado e a gente acaba passando isso aí para frente inconscientemente, muitas vezes, e às vezes consciente. Só que quando está no nosso inconsciente, como saber disso? Às vezes é uma outra pessoa que vai trazer essa luz pra gente. É verdade. Minha mãe tem 30 e poucos anos de falecida. Então, ela faleceu exatamente no mês de dezembro. Sim. Então, logo depois eu casei, fui tendo minhas filhas. Então, no decorrer da minha vida, Natal, Ano Novo, já não tinha significado. Vivia. E assim, minhas filhas foram crescendo. Um certo dia, elas falaram pra mim, mãe, mas assim, você não gosta de Natal, mas a gente gosta. Sim. Eu olhei pra mim e pensei, isso é comigo. Isso aí. Então, eu não posso fazer com ela, porque eu senti a perda um mês de dezembro, que me lembra muito a minha mãe, me lembra muito meu pai, que foi um mês antes da minha mãe, mas anos diferentes. Então, são traumas meus, eu tenho que consertar. Eu não posso trazer esses traumas para elas e não ter Natal. Sim. Um certo dia que eu pensei nisso, eu falei, acabou, chega. E olha Vamos viver, elas precisam viver, elas não podem viver o que eu vivi. Sim, e olha como isso é forte, porque você inconscientemente fazia que elas não desfrutassem de uma mãe no Natal como você não estava desfrutando. Exatamente. Entende? Como a gente inconscientemente faz com que o outro passe pelo mesmo que a gente está passando. Exatamente. Eu creio, você não queria que elas sofressem, não era esse o objetivo, mas acabava que o resultado final também era esse. Exatamente. Porque inconscientemente a gente vai fazendo a mesma história. Então, talvez você, mulher que hoje parou, tá aí na sua casa e pensa, eu tenho o que a gente chama de repetido padrões. Eu tenho repetido padrões que são familiares, coisas que aconteciam no passado e que era triste para mim e que hoje eu acabo repetindo padrões e eu tô
colocando esses padrões nos meus filhos também. E posso dizer uma coisa? Talvez eles levem isso para a vida também. Exatamente. E eu acredito que não é o que você quer. Exatamente. Porque repetir padrões ruins traz infelicidade, traz tristeza, traz perda de viver momentos bons. Né? De verdade. Pastora, vamos falar um pouquinho sobre o chamado agora. Sim, sim. Porque eu sei que hoje a senhora pastoreia juntamente com seu esposo, é um ministério muito lindo, mas como foi lá atrás, né? Sim. Porque assim, você não dorme e acorda pastora. Não. E assim, Deus falou algo com você já lá atrás? Como é que foi até você chegar a pastora? Então, gente, vou ser bem sincera, eu não me imaginava pastora. E, sinceramente, Deus, ele não tinha me apontado nada referente a pastoreio em si. Muito engraçado, né? Eu sempre fui uma pessoa que, desde que vim para a igreja, né, fui uma pessoa muito ativa. Uma pessoa que não consegue ficar parada de verdade. No outro dia eu estava conversando com uma jovem e eu falei para ela, Duda, eu não me recordo de um tempo que eu parei, assim. Fiquei muito tempo sem fazer alguma coisa. Você trabalhava em tudo. Até nos meus resguardos eu voltava logo. Que benção. Até com o meu barrigão, eu fui servindo com barriga, com tudo, porque é um prazer meu. Eu amo estar em movimento. Eu entendo que isso não é para todo mundo, né? Não tem também uma obrigatoriedade nisso, porque às vezes as pessoas estão num excesso, cansado e fazendo de uma forma já no automático, não é isso que eu quero dizer, mas sempre para mim fez sentido e foi prazeroso. Então, estava servindo normalmente. Estava como Rebeca na beira do poço, tirando minha água todos os dias, servindo todos os dias, até que chegou um Eliezer, né? Que foi ali para fazer se cumprir uma promessa, até que chegou esse tempo. Quando eu fui chamada para o pastoreio, eu estava servindo lá na minha casa, né, espiritual, na Central, e meus pastores me observando, e eu só seguindo o fluxo. Só servindo. E na época a gente tinha inaugurado ali a igreja em Alcântara, a unidade de Alcântara, e eu era da unidade de Santa Catarina, como falei, tinha 17 anos ali, e o pastor transferiu a gente para ali por ser mais próximo, moramos ali próximo ao Harlem, por ser mais próximo, e começamos a fluir ali. E fazer de tudo que era necessário. E eu lembro que na época eu levantei um grupo chamado de staff. Esse grupo era para ir na igreja e limpar a igreja. Oh, que lindo. E a gente tinha as escalas durante o culto ali do banheiro e tal. E eu montei esse grupo e ia junto uma família, mais alguns irmãos, e a gente tirava uma tarde e ia para limpar a igreja, cuidar da igreja. E a gente colocou o nome de staff, e a gente tinha uma alegria em estar ali, estar limpando a igreja. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas elas fazem muita força, né? Elas pensam que ela tem que estar num lugar muito de destaque. Elas acham que ela tem que estar numa função, e eu já tenho, como a gente brincou aqui, começar grande, né? E eu nunca imaginei. E quando começou aquela coisa, vai ter consagração, meu esposo, na época, ele já era presbítero. E eu imaginei que ele pudesse ser. Mas eu não imaginei que eu poderia ser consagrada, não por achar que eu não tinha capacidade para tal, talvez, mas eu não tinha passado na minha mente de verdade. Porque pelo que eu estou vendo, você não almejava isso, você queria servir. Sim. Você amava Jesus e amava fazer a obra. E eu vou te falar, eu tenho a certeza absoluta, me conhecendo como eu sou, que aquilo que viesse à minha mão, independente de título, eu estaria fazendo hoje. Mas Deus quis dessa forma e, te honrar. mais uma vez, tem propósito. E eu sou muito honrada por isso, né? Amém. Com certeza. E ali chegou a secretária lá em casa, bateu na porta. Nosso pastor, ele tem uma excelência absurda. O pastor Leandro, ele nos ensina muito isso. E ele mandou as secretárias levarem uma caixa pra gente, para aquela comunicação. E quando a secretária ela me deu a caixa, o meu marido desceu a escada e eu passei a caixa para ele, pensando que era dele. E ela falou, não, é sua. Aí eu falei, tá bom. Aí sentei no sofá. Quando eu sentei no sofá e abri a caixa,
Aí estava escrito: temos a honra de convocar você para o Ministério Pastoral. Gente, Coisa linda! gente, uma semana de dor de barriga, né? Que coisa linda. Foi lindo de verdade, foi lindo, inesperado. E muita honra de verdade. Uma surpresa do céu. Na nossa caminhada, Deus nos reserva surpresa. Porque muitas vezes os lugares é o que a palavra do Senhor diz mesmo pra gente, mulher. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Né? Os planos deles são maiores do que os nossos planos. Porque, na verdade, a gente também tem isso. A gente se conforma onde a gente está. Então, muitas vezes, tá tudo bem até aqui. E tava tudo bem. Só que Deus sempre tem o maior pra gente. Deus sempre tem o melhor pra gente. E aprove Deus me chamar para esse ministério. Coisa linda. E ali teve a consagração e graças a Deus vocês dois se consagraram juntos? Consagramos juntos. Que coisa linda, né? Olha, realmente eu não imaginava. Eu tinha marcado para esse dia da consagração uma confraternização com essas mulheres do staff. Para vocês terem noção como eu não imaginava. E eu falei, se Alberto for, ele vai ser chamado lá e ele vai ser consagrado e eu vou estar lá junto e tal. Ainda falei com as meninas que a gente tinha umas escalas durante o culto, coloca 2 na escala e a gente chega até a hora da consagração. Desmarquei tudo, porque aí, né? Claro. Tive que ver roupa, tive que ver tudo. E é o Deus que nos surpreende. Essa é a verdade, né? E sempre nos impulsiona a ir além. Porque realmente a gente se limita muitas vezes e não imagina o lugar que Deus tem pra gente. Eu acho que Deus já viu o meu coração. É muito difícil, às vezes, e esquisito a gente falar de si mesmo, né? Mas eu creio que Deus e as pessoas que me conhecem sabem que o título não me mudou. Pelo contrário, a minha preocupação maior é saber como Deus me vê. Isso eu me preocupo, porque a palavra diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. E claro que com a postura que eu tenho diante das pessoas, porque querendo ou não, ainda que a gente influencie uma pessoa, já é uma pessoa. Com certeza. Então a gente tem uma responsabilidade no reino, porém eu sou muito honrada por onde Deus me colocou, principalmente do lado das pessoas que Deus me colocou. Meu Deus, minha pastora é uma lady. Amém. Uma pessoa, sabe, que flui no falar, que ensina no falar. E assim, eu amo estar do lado dela. Porque assim, Deus sempre vai nos levar para pessoas que ainda, sabe, tem muito mais a nos acrescentar. Então, Deus vai te colocar nas mesas certas, nos lugares certos e aonde Ele tem para você. Imagina uma pessoa lá atrás, sem paternidade, sem pai, sem estrutura nenhuma, sendo criado praticamente pela necessidade da minha mãe, por vizinhos, por outras pessoas. Olha, passei por tantos momentos de até mesmo tanto perigo. Minha casa, ela não era uma casa, era um barraquinho. Ele sempre era alvo de polícia. Várias vezes eu já tive problemas, quase de problemas sexuais mesmo, de abusos. E Deus me livrou de tanta coisa, para que hoje eu estivesse aqui. E para que hoje eu tivesse uma família. E para que hoje eu tivesse um ministério. E para que hoje eu pudesse estar falando com vocês. Então, assim, eu digo que Deus faz, sabe? Aleluia. Porque eu vejo que, como eu falei no início, eu não me vejo sem Jesus. Não tem como. Eu não teria história sem Jesus. Porque da onde Deus te tirou, te coloca em um lugar de honra. Sim. E hoje a pastora é uma referência, é uma ajudadora de outras mulheres que de repente se encontram na mesma situação. E hoje a pastora é um canal de bênção, onde pode falar, né? Não, eu venci, você vai vencer. Com certeza, com certeza. Glória a Deus. E a pastora trabalha com mulheres. Sim. É como a senhora falou, é multiuso, trabalha em tudo, né? Aonde... eu falo mesmo aqui.
Né, para o reino, eu creio que a gente é muito prazeroso, é claro que, né, as coisas vão vindo, são ciclos que se encerram, você começa com uma coisa, Isso aí. vai encerrando outra, vai vindo outra e vai se encerrando, e assim nós vamos caminhando, porque a ideia não é sobrecarregar, mas é ciclos que se fecham e ciclos Isso. que se abrem. Então hoje, né, com mulheres, sou muito perto das mulheres, né? São mulheres também maravilhosas que Deus tem nos cercado e auxilio ali a pastora Deise, com as mulheres também, junto com a outra pastora, que é a pastora Clarice, junto também, e junto com elas ali, numa rede de mulheres abençoada, Aleluia. ali atendo elas em gabinete pastoral, Bênção. qualquer solicitação ali junto com elas, no encontro, né, que eu falei um pouco para vocês, Isso. fora aqui da câmera, a gente leva, sabe como é que é, né? As mulheres sempre vencem. A maioria que vai pro encontro é mulheres. A maioria que vai servir são mulheres. As mulheres fazem a diferença na igreja. É As verdade. mulheres Faz fazem mesmo. a diferença no reino. Desculpa os homens que estão aí nos ouvindo, mas que eu creio que você está ouvindo junto com a sua esposa, mas as mulheres fazem Não, a mas a diferença. pastora está falando a verdade. E é, assim, uma honra, porque as mulheres nos ensinam também Não, muito, é né? verdade. Quanto testemunho. Muitas vezes a gente senta num gabinete para poder ali falar, receber aquela pessoa nova e ela conta um testemunho para você e ela fala sobre a vida dela e você fala assim, meu Deus, Exatamente. que coisa maravilhosa, como Deus faz. E a gente a gente serve e a gente é servido e a gente também recebe muito, porque tem muita mulher com testemunho. Mulher, Muita abre coisa. a sua boca, conte a sua história. Com certeza você tem um testemunho para Aleluia. contar. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque muitas mulheres, às vezes, elas estão ali só nos É ouvindo. verdade. Mas eu quero te encorajar a você falar sobre o seu testemunho também. E que é muito importante, Com né? certeza. Que edifica muito a outras mulheres. Sempre alguém tem precisa algo ouvir. a dizer. E às vezes as mulheres hoje, elas se limitam muito a só ouvir. Uhum. E com certeza Deus colocou um testemunho na sua boca. Então, às vezes, Deus colocou um testemunho na sua boca. Ah, pastora, mas eu não sou boa de câmera. Ah, mas tem uma pessoa aí no seu trabalho do seu lado. É verdade. Tem uma pessoa que Deus colocou aí na sua vizinhança, que ela precisa saber da sua história, ela precisa saber de como Deus salvou esse homem aí, como Deus salvou esse filho aí, como que você foi para a igreja. Então, abre a sua boca, Ô, glória. né? Sempre Que tem Deus alguém, quer te usar, com Mas certeza. sempre tem alguém querendo ouvir um testemunho. Sempre tem. E Deus sempre coloca um testemunho nos nossos lábios. É É verdade. porque muitas vezes as pessoas se limitam a achar que tem que ser algo muito grande. Ei, tem gente que está esperando aquilo que para você parece ser pequeno, mas não é Exatamente. pequeno dentro da situação que ela está vivendo também. É Dorcas verdade. apenas com uma agulha, né? É Fez isso. coisas Ó, grandiosas em grandiosas. Jope. Sim, sim. Então Deus tem grandes coisas para fazer através de você, mulher. Que testemunho, pastora. Muito bom, nos edificou muito nessa Amém. manhã. Amei estar aqui com a senhora. E deixa uma mensagem para as preciosas que estão nos assistindo, uma palavra de ânimo, uma palavra de superação, para que elas venham entender o propósito de Deus na vida delas. Amém. Deixa um pouquinho para elas nessa manhã. Preciosas, agora é com você que eu quero falar. Efésios 3:20 diz que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu quero declarar nessa manhã na sua vida que Deus irá fazer muito além do que você Glória tem a Deus. imaginado. Na sua casa, na sua creio. família, nos seus negócios. Aleluia. Deus tem muito além para realizar. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua caminhada, porque eu tenho certeza que a sua história é história de vitória. Glória a E Deus. Deus tem te Oh, levantado para um Aleluia. novo tempo, no qual você vai fazer Aleluia. diferença na vida de muitas pessoas. Aleluia. Creia, Deus tem o melhor para você. Oh, Aleluia. glória. Pastora, nós já estamos encerrando. Amém. Mas eu queria que a pastora fizesse uma oração Amém. e profetizasse Amém. nessa manhã. Nossa, como Aleluia. é gostosa a presença do Senhor aqui nesse lugar. Aleluia. Eu peço que essa presença invada agora a sua vida, Aleluia. invada o seu coração. Eu não sei se talvez você está ouvindo isso e as suas lágrimas estão descendo. Oh, Espírito Anarabaxê de canta narabás.
Mas eu quero declarar que o Senhor, Ele colhe hoje as suas lágrimas. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com os seus feixes cheios. E eu creio que Deus irá fazer o inédito e sobrenatural. Pai, eu quero te agradecer por essa preciosa que ficou conosco aqui, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor falou ao coração da tua filha. E eu quero te pedir nessa manhã renovo. Renovo de força, renovo de ânimo, renovo sobre a vida dessa mulher. Pai querido, não há barreiras, ó Pai querido, que possa impedir o teu agir. Aonde a nossa voz entrar nesse momento, eu te peço que o Senhor venha tocar. Aonde ninguém pode tocar. Senhor, essa é uma manhã que o Senhor está levantando mulheres que irão se posicionar para o seu propósito. Pai, tira todo o cansaço, tira toda a fadiga, tira toda a palavra de desistência nessa manhã, ó Pai. Eu te peço, flua através dessa mulher, que ela venha entender que há um propósito maior, que há um propósito maior para que ela possa viver nessa terra. Muito obrigado, Pai querido, por levantar, Pai querido, Senhor, os teus filhos para essa grande obra. Eu declaro, Jesus, o Senhor ainda irá fazer eles ir além. É isso que eu oro e agradeço com a certeza da vitória dessa preciosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, preciosa! Você que gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com uma outra mulher, com uma outra preciosa para ser edificada também.